Que a santa paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, esteja com todos. Quero ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. A carta à igreja de Éfeso. Eu vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. E diz assim a santa palavra de Deus. Ao anjo da igreja que está ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem a mão direita, 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança por causa do meu nome, sofrestes e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tem, porém, a teu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer dali, comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então a carta à igreja de Éfeso, né? Essa carta fala que a igreja de Éfeso tinha virtudes, também teve defeitos. E qual foi a virtude da igreja de Éfeso? Suportou os maus, foi perseverante e não pôde suportar o mal, perdão. Foi uma igreja perseverante na doutrina, na palavra, na graça, no evangelho, pregando o evangelho. Não suportou os maus e colocou à prova os que se diziam apóstolos e não eram. Então, era uma igreja que provava os apóstolos, colocaram se de fato as pessoas eram apóstolos ou não. Hoje, nos dias de hoje, muitos se dizem profetas de Deus, homens de Deus, ungidos de Deus, labaredas de fogo, canela de fogo, homens do fogo, pessoas que cospem fogo. E muitos aí se dizem profetas de Deus, ungidos de Deus. E existe um ditado, falar até papagaio fala. E muitas vezes temos que colocar à prova se as pessoas são de fato homens de Deus ou não. Pelas obras, pelo testemunho, pela vida que a pessoa tem. Se de fato a pessoa é ou não servo de Deus, é apóstolo, profeta, né? Ungido de Deus. Uma igreja perseverante, por causa do nome de Cristo, que sofreu e não desfaleceu. Outra virtude é que ela odiava as obras dos nicolaítas, as quais o próprio Cristo odiava. Depois eu falo sobre os nicolaítas. Mas ela tinha um defeito, que deixando de lado o primeiro amor, aquela paixão missionária, aquela paixão por Jesus, aquele desejo de estar na casa de Deus, buscando, louvando, adorando, abandonou as primeiras obras. O amor se esfriou ali na igreja de Éfeso. E Jesus mandou João escrever essa carta para a igreja de Éfeso, para que reacendesse a chama do primeiro amor, para que os crentes da igreja de Éfeso voltassem
ao primeiro amor. Então Jesus estava exortando a igreja, exortando com amor, mas exortando para que aquela igreja voltasse a primeiras caridade, a primeiro amor. Glória a Deus, aleluias. E quantas vezes deixamos o primeiro amor de lado, devido às lutas, às provas, às dificuldades, os desafios. E dentro de nós o amor vai se esfriando. Nós não buscamos a Deus como buscamos no começo da nossa conversão. Não adoramos a Deus como adorávamos no começo da conversão. Não buscamos a face de Deus como buscamos antigamente. Não buscamos o avivamento como buscamos antigamente. Com o tempo vai passando, nós vamos deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de buscar Deus, deixando de ir aos cultos. Isso vai gerando dentro de nós um esfriamento espiritual. E isso estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Então nós estamos sujeitos a isso. Então nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas porém a igreja de Éfeso não abandonou a palavra, não abandonou a doutrina, mas deixou o primeiro amor, a primeira caridade. E através dessa palavra Deus está dizendo para voltarmos ao primeiro amor, à primeira caridade, às primeiras obras, voltar a praticar as primeiras obras, voltar a ter aquela paixão que o novo convertido tem. É isso que Deus está falando através dessa palavra poderosa, maravilhosa, né? Que nós possamos, como servos de Deus, servas de Deus, voltar ao primeiro amor, voltar à primeira caridade, ter aquela paixão por Jesus. Como dizemos, não olharmos os defeitos. Porque com o tempo a gente vai olhando os defeitos dos irmãos, os defeitos da igreja. Olhando os defeitos, a gente vai ver o que ninguém é perfeito. E muitas vezes somos decepcionados com os irmãos, nos decepcionamos. Isso vai nos esfriando aos poucos. Aí com o tempo nós não vamos frequentar os cultos com tanta frequência. Diminuímos o período de oração, não lemos a Bíblia com tanta frequência. O tempo que nós lemos a Bíblia vai diminuindo, o tempo de oração vai diminuindo, o tempo de buscar Deus vai diminuindo. Não deixamos de participar dos cultos, não participamos dos cultos com tanta frequência. Depois a gente participa de todos os cultos, aí deixa de participar de todos. Pois eu tenho 3 cultos na semana, a pessoa vai nesses 3 cultos. O tempo começa em 2, o tempo começa em 1. Aí com o tempo começa em 1 a cada 15 dias. Depois começa em 1 por mês. Ou às vezes vai apenas uma vez por semana. Ou os 3 cultos. Ou se a igreja tiver mais cultos, vai nos todos os cultos que tem. Mas vai muitas vezes para cumprir um dever religioso, não por amor, por devoção. Às vezes a pessoa está cansada. Chega em casa cansada, desanimada, toma um banho. E fala, acho que vou pegar, não, mas eu vou no culto, eu tenho que ir no culto. Eu preciso ir no culto. Não é forçado às vezes. Não tem que ir no culto para mim não esfriar, né? A pessoa vai cansada às vezes. Vai com desânimo. Então a pessoa não tem força, não tem ânimo, não tem vontade. Vai apenas para cumprir um dever religioso. Isso é sinal de que o amor está se esfriando. Ou a pessoa olha e fala, hoje eu não vou no culto porque eu estou muito cansado, estou desanimado. Muitas vezes esse cansaço, a pessoa sente esse desânimo. É sinal de que o amor está se esfriando. É aí que a pessoa deve ir no culto, buscar a presença, a graça, a misericórdia de Deus. Aí a pessoa vai no culto, não vê a hora do culto acabar, acaba o culto, a pessoa primeira
a sair embora, nem saúde os irmãos direito, já está indo embora. Na hora que acaba o culto, a pessoa é o primeiro a ir embora, nem saúde os irmãos direito, já vai embora. E não vê a hora do culto acabar. Chega no culto, não ora como orava antigamente, ora menos. E não vê a hora do culto acabar. E quando o culto acaba, a pessoa é a primeira a ir embora. Ou uma das primeiras, nem saúde os irmãos direitos, já vai embora. Sinal que está esfriando o primeiro amor, a primeira caridade. Agora eu quero falar sobre as obras dos nicolaítas, que a igreja de Éfeso reprovava, odiava, como também o próprio Cristo odiava. Quem são os nicolaítas? Pessoas que defendem doutrinas liberais ou doutrinas libertinas. Acha que nada é pecado, que no final de contas Deus vai salvar todos com a sua maravilhosa graça, que não tem problema pecar, que a pessoa pode viver de qualquer jeito, fazer obra de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, trazer um mundanismo para dentro da igreja. Tudo isso é doutrina de nicolaítas. Trazer coisas mundanas para dentro da igreja. Não suportando essa doutrina, achar que não tem problema, rejeitando a doutrina, achar que a doutrina apostólica, a doutrina bíblica é coisa do passado. Quando você vê uma pessoa, quando você vai falar sobre doutrina apostólica, doutrina bíblica ali do Novo Testamento, doutrina dos apóstolos ali, você pega ali de Romanos, as cartas de Paulo ali de Romanos, até Filemão, pega todas as cartas de Paulo. Pega as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas, né? Hebreus. Você vai ali de Romanos até Judas, para ser bem claro. De Romanos até Judas. Não só apenas as cartas de Paulo, mas pega de Romanos até Judas. Pega alguns textos. Tem pessoa que acha ruim, que ignora, que rejeita, que despreza. Tem a cara de pau de dizer que a pessoa não está falando sobre Jesus e sim sobre doutrina. E o que para você é doutrina, para ele não é. E quando a pessoa começa a dizer isso para você, abre o olho, querido irmão, querida irmã, que a pessoa está abraçando a doutrina dos nicolaítas. Está abraçando as obras dos nicolaítas. Não está mais suportando essa doutrina. Então abre o olho. E se você está pensando desse jeito, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa disso enquanto é tempo. Você vê as pessoas falando, pega alguns pontos doutrinários ali de Romanos até Judas. E você começa a achar ruim, achar que aquilo lá não tem nada a ver. Aquilo é a visão da pessoa. Que isso não tem nada a ver com os tempos de hoje, nós vivemos nos tempos modernos. Isso é coisa do passado. A pessoa é quadrada, que aquilo lá foi só no tempo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do apóstolo João, de Judas. Aquilo lá só foi no tempo dos apóstolos, aquilo lá foi apenas no período dos apóstolos, apenas no primeiro século. Que não serve para a igreja atual, que não serve para o nosso tempo, que aquilo é coisa do passado, que aquilo lá está desatualizado, que para você não é mais doutrina, que aquilo pode ser doutrina para qualquer pessoa, menos para você, que aquilo não tem nada a ver com a realidade de hoje.
muito em lhe dizer, mas você está abraçando a doutrina dos nicolaítas, as obras dos nicolaítas. Tome muito cuidado com isso. A gente vê muitas pessoas, quando vão estudar teologia, acabam abraçando, trazendo para o meio da igreja as obras dos nicolaítas. Maioria pessoas formadas em teologia que não suportam mais a sã doutrina, que não suportam mais que se prega, que se fala das cartas apostólicas, das doutrinas apostólicas. Você pega textos ali de Romanos, até ajuda a pessoa a amarrar a cara, fecha a cara, acha que aquilo não tem nada a ver, que aquilo foi no contexto da época, foi apenas naquele período, naquela época, que hoje não serve mais para a igreja. Que a igreja não é mais obrigada a se sujeitar àquilo lá, que aquilo lá não é mais doutrina. Aquilo lá fez parte do passado, foi apenas um costume da época, um costume local. Ela foi devido ao contexto da época, mas que hoje vivemos em uma situação diferente e não serve para nós aquilo lá. A teologia, que muitas vezes faz isso na mente das pessoas. Não sou contra o estudo de teologia, mas devemos tomar cuidado se o estudo vai a favor da palavra ou não. Entre a teologia e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre o estudo teológico e a Bíblia, a palavra de Deus, eu estudo com a Bíblia. Porque as pessoas vão querer estudar a cultura da época, o contexto, o motivo daquilo ter sido escrito. E muitas vezes acaba querendo entrar em contraste. Não, isso foi para a época, não serve para nós hoje. Isso aqui foi para a época de Paulo. Isso aqui foi para a época de Pedro. Isso aqui foi para a época de Tiago, não serve para nós hoje. Isso foi para a igreja de Éfeso. Isso foi para a igreja da Galácia. Isso foi para a igreja de Coríntios. Isso foi para a igreja de Roma. Não serve para nós hoje. Isso foi lá no primeiro século, coisas do primeiro século. Ali para a cidade de Coríntios, ali para a cidade de Roma, ali para a cidade da Galácia, ali para a cidade de Éfeso, ali para a cidade de Colossos, ali para a cidade de Tessalônica. Mas não para os dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, tudo isso são obras dos nicolaítas e temos que abrir os olhos quando alguém vai falando sobre isso. Quando pessoas vão querendo ensinar que nada é pecado, que tudo isso devemos pôr na ponta da caneta. E que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer da lei de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus, então devemos vencer tudo isso. Aborrecer as obras dos nicolaítas. Odiar, aborrecer as obras dos nicolaítas. Rejeitar todas as obras dos nicolaítas. Não aceitar as coisas mundanas para dentro da igreja. Ter perseverança na palavra, buscar a palavra, ser perseverante. Voltar ao primeiro amor, à primeira caridade. Praticar as primeiras obras. Se arrepender dos nossos erros. Não suportar os maus, colocar as provas que se dizem apóstolos e não são, colocar provas que dizem profetas de Deus e não são, colocar à prova a palavra, o que a pessoa prega, o que a pessoa ensina, se de fato bate com a palavra ou não. Tudo isso devemos colocar à prova. É isso que o Espírito está dizendo.
Isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo às igrejas. Aqui não diz a igreja. As igrejas. Aqui então serve para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Galácia, Roma, todas as igrejas, de todos os lugares. As igrejas. Isso serve para o povo de Deus, para o rebanho de Cristo. E você faz parte do rebanho de Cristo, independente da sua religião, independente da igreja que você serve. Você faz parte do rebanho de Cristo. E esta palavra não foi apenas para a igreja, não foi apenas na época de João. Serve para mim e para você. Essa palavra está atualizada, serve para mim e para você. Então você medite nesta palavra, abrace esta palavra, creia nesta palavra. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.